Bom, e um estudo feito pela Fiocruz confirma que o fator idade influencia na eficácia dos imunizantes AstraZeneca e Coronavac. A pesquisa indica que a proteção contra o vírus da Covid-19, gerada a partir dessas aplicações de 2 doses, é menor em pessoas mais velhas. Por isso que a gente está acompanhando aí aqueles que têm mais de 90 anos já entrando nessa lista aí da dose de reforço. Quem vai nos ajudar a explicar isso é o pesquisador da Fiocruz na Bahia e coordenador do estudo, Manuel Barral Neto. Doutor Manuel, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo, até para que a gente possa entender, então, seria por esse motivo que o Ministério da Saúde gostaria e pede para que se priorize as doses da Pfizer neste grupo de idosos, para a gente já começar e depois a gente explora um pouco mais essa pesquisa. Bem-vindo. Bom dia, Elisa, Evandro e telespectadores. Bom dia, é um prazer estar aqui para esclarecer um pouco mais. Se eu entendi bem a pergunta, a priorização da Pfizer, nós não temos no nosso estudo uma indicação clara sobre qual o imunizante deveria ser usado na terceira dose. Quer dizer, o nosso estudo não foi voltado para isso. O que nós mostramos claramente é realmente a necessidade de uma queda acentuada, né, da efetividade das vacinas, das duas vacinas a partir dos 90 anos. A queda é maior, é mais intensa da proteção na Coronavac do que na AstraZeneca, mas acima de 90 anos as duas já necessitam uma dose de reforço. Na faixa de 80 anos, a queda da Coronavac recomendaria também, assim com brevidade, na faixa de 80 anos, a AstraZeneca na faixa de 80 anos ainda segura um pouco. Mas a gente deve lembrar nesses casos que a epidemia é muito dinâmica. Então, a gente está falando de um quadro que era com os dados até 24 de julho, e nós já temos um pouco mais de um mês, né? Quase um mês e meio depois disso. Então, esse prazo vai passando, é possível que a gente já tenha, na nova análise que a gente vai fazer dos dados, elementos até para indicar novas faixas etárias também para reforço. Mas, no momento, é isso. Outra causa de preocupação é a entrada, né, e a expansão da variante Delta. Então, ela já entrou há algum tempo e agora já domina em alguns lugares. Então, claramente, também isso é um fator que pode alterar esses dados que nós mostramos. Pode ser que a proteção seja até um pouco menor do que o que a gente tinha visto. Então, tudo isso reforça a necessidade de proteção das populações, dos grupos mais vulneráveis, como é o caso dos 90 anos. Então, a decisão está correta, né? Evidentemente que o Ministério e as secretarias estaduais e municipais levaram em conta uma série de evidências, não foi somente esse estudo, para fazer isso. Até porque já se sabe de outras vacinas que essas faixas de mais idosos têm maior problema, né, com uma eficiente resposta à vacina. Manuel, essa é a minha dúvida. É comum, então, que os idosos, mais idosos, assim digamos, com mais de 90, que já apresentem esse tipo de reação em relação ao imunizante, ou seja, depois de um tempo não estarem tão bem protegidos, ou isso é exclusivamente retrato das vacinas contra a Covid-19? Não, esse é um quadro mais geral, até mais do que somente para vacinas. Já se sabe há algum tempo que, à medida que o indivíduo vai ficando mais idoso, o seu sistema imune não responde tão bem quanto dos mais jovens. Esse fenômeno de senescência imunológica, chamado também de imunossenescência, né? Imunoenvelhecimento, é algo que já é conhecido. Afeta diferentemente as diferentes vacinas. Tem algumas que a proteção ainda permanece por um bom tempo, então isso varia um pouco, mas em geral a proteção do mais idoso é menor do que a proteção do mais jovem. E então isso já de alguma maneira nos alertava a procurar essa fator idade nos dados, né, procurar o que era que estava acontecendo nessas faixas. E, em geral, também, há alguma desregulação do sistema imune. Além dele responder um pouco menos, ele responde de uma forma que nem sempre é a mais protetora, com mais inflamação do que realmente uma ação dirigida na proteção. Então, tudo isso somado faz com que os mais idosos precisem realmente de maior proteção nessas situações em que a vacina é aplicada e a gente não sabe, são vacinas muito novas, a gente não sabe mesmo nos mais jovens quanto tempo vai perdurar essa proteção, se serão necessárias mudar, né, o esquema vacinal para realmente incluir doses, terceira dose como a regra geral, mas no momento eu acho que a gente pode ter alguma confiança de que a terceira dose é extremamente necessária já para 80 e 90 anos e que provavelmente ela vai fazer parte mesmo de um esquema regular de vacinação.
não vai nem se chamar depois de dose de reforço, muito provavelmente a imunização dos idosos provavelmente terá 3 doses em vez de 2, né, por exemplo. Professor, o senhor acabou de explicar para a gente que nessa pesquisa vocês identificaram uma queda ali da proteção das vacinas AstraZeneca e Coronavac, uma queda um pouco mais acentuada dessa proteção para idosos, principalmente acima de 90 e de 80, da Coronavac. Neste caso, então, a aplicação da terceira dose com a Coronavac poderia não trazer a resposta necessária para a proteção desses idosos ou poderia não ser o ideal para esses idosos? A exemplo do que vai acontecer aqui em São Paulo, por exemplo, que vai ainda aplicar a Coronavac e só vai aplicar a Pfizer depois que essas doses forem distribuídas. Como que o senhor avalia, então, essa possibilidade de, mesmo diante desses resultados, utilizar a Coronavac como dose de reforço para esses idosos? Primeiro, esclarecer que o que eu vou falar agora não é com base nesse estudo que a gente tem feito, porque no nosso estudo não há dados para isso. A gente não tem número suficiente de misturas de vacinas para concluir realmente nesse momento se há alguma indicação de uma vantagem de uma vacina sobre a outra. Eu vou falar de trabalhos feitos em outros locais, em que mostram realmente que se você aplica uma terceira dose de Coronavac, a resposta imune melhora. Então, não é uma tentativa perdida você fazer o reforço de doses, né, com a Coronavac. Há um aumento da proteção, mas há outros estudos que mostram que esse reforço da resposta imune é muito maior com a Pfizer do que com a Coronavac. Comparado estudos diferentes, o que é sempre muito complexo, é preciso cautela, mas as diferenças são tão grandes que a gente sente confiança de que realmente o reforço dado pela Pfizer tem uma possibilidade, sim, de ser maior do que o reforço dado pela terceira dose da Coronavac. Mas, como eu disse, são estudos, primeiro, não são nossos, são estudos que estão na literatura. Segundo, não são comparados no mesmo estudo as duas situações, o que dificulta um pouco Então, de qualquer maneira, tomar a terceira dose é extremamente importante e é provável, né, que a Pfizer seja realmente mais protetora, mas a Coronavac também melhora a proteção nessa situação. Então, a gente não está com um esforço perdido ao vacinar indivíduos com a terceira dose da Coronavac. Manuel, e quando a gente traz esse tipo de informação e reflete em cima da eficácia dos imunizantes nos idosos, a gente não está falando que mudou em algo aquela eficácia inicial, que foi divulgada nos estudos, tudo aquilo permanece excelente, né? Na proteção contra mortes, proteção contra casos graves. A gente está falando especificamente de um cenário que é o da aplicação da terceira dose. Para o início da imunização com uma dose ou com duas, todos os estudos já atestaram eficácia. A diferença é que agora a gente está analisando especificamente apenas a terceira dose. Perfeito. Foi muito bom levantar esse ponto, porque realmente é importante lembrar 2 aspectos extremamente importantes. Inclusive, as vacinas que nós estamos usando hoje, todas elas, demonstraram em estudos de eficácia valores muito bons. E agora em estudos de efetividade, que são estudos feitos na vida real, né, são estudos da aplicação da vacina mesmo. A eficácia, você faz um estudo controlado para analisar antes de liberar para a população. Na efetividade, você vê o efeito real do uso. São as pessoas na sua vida, do dia a dia, e analisar o efeito dessa vacinação. Então, a gente viu, na verdade, que os estudos de efetividade estão levando a níveis de proteção maiores do que os de eficácia. Então, claramente, a gente está à frente a vacinas que salvam vidas, vacinas que realmente protegem das formas graves e evitam óbito. Então, a vacinação é imprescindível. Segundo, e todas as vacinas realmente são protetoras. É lógico que, como a gente teve a chance de ter muitas vacinas, algumas são melhores do que outras no nível de proteção, mas todas são protetoras. E o outro ponto importante lembrar, e que, como você mencionou, a primeira dose funciona, mas não é suficiente sozinha. É necessário que todo mundo tome pelo menos a segunda dose e, no caso dos idosos, já a terceira dose. Mas a primeira dose sozinha, ela protege, evidentemente, mas não é a proteção adequada e ela vai se perder com maior rapidez, porque o sistema imune precisa de reforço periódico para que essa estimulação se mantenha e se expanda e fique mais específica.
Então, claramente, a gente está vendo, principalmente, né, com mais jovens no Brasil, as faixas etárias mais jovens, uma demora em buscar a segunda dose. Então, isso é preocupante também. Nós precisamos realmente conscientizar a população que vacina é necessário cumprir todo o esquema vacinal para que ela realmente dê a proteção adequada. Então, esses níveis que a gente está falando de proteção são níveis com o esquema completo. A primeira dose, os níveis de proteção, evidentemente, são menores. Então, isso é extremamente importante de salientar. Um outro ponto que eu gostaria também de enfatizar é exatamente isso. As vacinas são muito boas, as vacinas têm dado um nível de proteção grande, mas a gente está à frente a uma situação muito dinâmica, aparecendo variantes virais, que as vacinas não foram produzidas, né, conhecendo essas variantes, que podem ser mais transmissoras, mais patogênicas. Então, é necessário cautela, mesmo depois de vacinado. Então, claramente, a gente precisa pensar que a vacina nos dá uma proteção, mas ela não faz um milagre. Ela dá uma proteção importante, mas é necessário que a gente continue ajudando a vacina. É a mesma coisa de pensar, você entra num carro que tem airbag, você nem por isso deixa de usar o freio. Você tem que continuar usando o freio no carro que tem airbag. Você não vai confiar só no airbag para salvar a sua vida. Então, esse ponto é extremamente importante. A gente tem que continuar usando máscara em situações de contato com outras pessoas, tem que evitar aglomerações em lugares fechados, principalmente. Então, essas medidas continuam sendo muito úteis, né, para que a gente tenha proteção total mesmo, enquanto o vírus está tão espalhado e com tanta transmissão. Então, esses pontos são importantes também da gente reforçar. Muito bom, muito obrigada pela aula, viu? Aprendemos muito aqui com o senhor, pesquisador da Fiocruz na Bahia e coordenador do estudo que nós acabamos de tratar, Manuel Barral Neto. Muito obrigada, Manuel, bom dia e bom feriadão, viu? Bom dia, obrigado. E prazer esclarecer para vocês, para a população, esses aspectos. Obrigado. Imagina, a gente que agradece.